Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a fazer esse lindo porta-garrafa de água e você vai ter molde de presente. Vamos começar baixando o molde. O molde é presente para você. Aqui na descrição do vídeo tem as informações, tá? Para você resgatar o seu. E você vai verificar que precisa imprimir em tamanho real, a margem de costura é 0,5. E para saber se imprimiu em tamanho real, você tem uma grade aqui. Posicione a régua ou a fita métrica e confira se tem os 6 centímetros certinho, tá? Imprimiu a capa, bateu certinho, imprime o resto. Esse daqui é o corpo, tem parte 1 com parte 2. Você vai sobrepor um no outro, nessa faixinha cinza, e ele vai ficar com 25 por 25. E você vai separar uma vez o tecido principal da sua escolha. Eu tô utilizando aqui o nylon, ele já vem matelaçado assim, ele vem numa manta e no TNT. Você pode usar o tecido da sua preferência, o estruturador da sua preferência. E como forro, eu vou usar o nylon térmico. Ele já vem com o laminado para poder ajudar. E quando une essa quantidade aqui de camadas e a espuminha do próprio nylon, vai ajudar bastante para manter a água mais geladinha por mais tempo, tá? Então, eu cortei exatamente do tamanho do molde. Cortei também 42 por 8 de alça, ó. Aí, já dobrei ao meio e dobrei mais uma vez, ficou com 2 centímetros por 42. Lembrando que os tecidinhos que eu uso, tricoline, os que não são impermeáveis, eu engomo, tá? Separei aqui o que a gente vai precisar, que pode ser cordão, elástico, rolotê, 40 centímetros. Você pode usar o regulador, que é aquele focinho de porco. E pra canaleta, você vai cortar uma vez o tecido principal. Aqui na medida de 12,5 por 26. Então, aqui eu tenho o meu tecidinho, marquei 1 centímetro da borda, vou passar uma colinha pano, aqui, ó, e vou trazer esse tecido até a marcação de 1 centímetro, e aí eu vou dobrar meio centímetro. Se você quiser dobrar um pouquinho mais, você pode cortar esse tecido maior, por exemplo, com 27, e entrar 1 centímetro e ficar assim, tá? Nesse caso, a gente vem com a colinha, passa ela aqui, e na marcação que a gente fez, a gente traz o tecido para ele ficar. Essa é uma etapa importantíssima do processo e não pode ser fita dupla face, tem que ser colado mesmo, desse jeitinho aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz um virado de meio centímetro. Aqui eu fiz um virado de 1, mas ambos terminam com 25 centímetros. Isso é o que importa. Esse tecidinho aqui, ele tem que terminar com 25 centímetros para poder ficar exatamente igual ao molde do nosso corpo. Nós vamos começar trabalhando na alça, né? Então, vamos recapitular. Cortei com 8, dobrei ao meio, trouxe as laterais para o meio e escondi o acabamento assim. Então, ela fica com 2 por 42 e eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Com a minha alça pronta, eu venho aqui no corpinho, vou marcar 6,5 centímetros da borda para dentro, 6,5 da borda para dentro, com a linha mais bonita, eu vou encostar aqui, ó, a linha mais bonita com o tecido principal e vou encaixar nessa marcação. Então, na parte da marcação para dentro, é onde eu vou costurar essa alça. E você pode, se quiser, deixar ela um pouquinho passando para aumentar a segurança, para não rasgar aqui bem na bordinha. Alça estabilizada, eu vou pegar aqui o meu tecidinho, ó, posicionar assim, ver a direção dele, e aí eu coloco direito com direito. E venho costurando aqui, pezinho de máquina 0,5. Quando chegar na alça, lembre de dar retrocesso. Depois que eu já apliquei aqui, olha que lindo que vai ficar.
Agora eu vou pegar o meu forrinho, vou posicionar, eu posso escolher a parte do nylon e essa parte do laminado também. Vou posicionar aqui, ponta com ponta, e vou passar uma costurinha. Costurinha feita. Agora vai ficar assim, ó, um corpinho inteiro. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar ponta com ponta do tecidinho de forro e ponta com ponta do tecidinho principal. E a gente vai passar uma costurinha daqui dessa ponta até essa outra. Mas a parte do tecido, a gente não costura, não. Ó, quando ultrapassar o que sobrou do forro e do principal, a gente vai fazer uma costurinha de trava de abertura pra cá, tá? Assim. Fizemos a costurinha aqui, fechamos a trava de abertura. Aqui, fechamos a trava de abertura, ou seja, aqui não vai rasgar, porque a gente não encerrou sem essa costurinha pra cá, tá? E é por aqui que a gente vai desvirar essa peça. Então, aqui na ponta e aqui na ponta, eu fiz um pique, tá? Então, eu trouxe o material e fiz um pique. Porque eu vou colocar minha mãozinha aqui dentro, ó. E vou encontrar o meio. Vou abrir essa costura e vou fazer uma costurinha aqui. Na marcação de 2 centímetros, eu faço um retrocesso. E aqui também eu faço um retrocesso. E como é que eu sei quando vai chegar nos 2 centímetros? Observe, tá? Quando ele tá chegando aqui, ó, pertinho do final do calcador, já é o momento de dar o retrocesso. Quando o calcador estiver chegando aqui, já é o momento de dar o retrocesso. Então, a gente vai precisar também fazer esse reforço, essa costurinha aqui embaixo, e vai ficar assim, ó. Tá? Vai dar certo. Agora, eu vou pegar aqui a reguinha de caixinha de leite. As minhas alunas do casulo, elas ganham vários presentinhos a partir do 8º dia de assinatura, né? Então, se você quiser fazer parte, aqui na descrição tem um link, inclusive. E as reguinhas são presentinhos, réguas em PDF para imprimir. Eu imprimi, plastifiquei as minhas e vou trabalhar com essa de 2 centímetros. Então, aqui embaixo, eu vou posicionar a minha reguinha da costura para cima e na lateral, e eu vou marcar, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa no principal. Então, a gente faz aquela costurinha de reforço, porque a gente vai cortar aqui. E a partir do momento que a gente corta, a gente rompe, né, essa linha. Então, para evitar que se abra, a gente já faz o reforço antes. Então, eu vou fazer os cortes aqui agora das minhas caixinhas de leite. Depois que a gente cortou, a gente vai trazer pra cá, assim, ó. E a gente vai passar uma costurinha aqui, aqui e aqui também. Caixinhas de leite colocadas. Você tem 2 possibilidades agora. A primeira, empurrar todo mundo para fora e desvirar e deixar o forrinho sem estar preso. Essa não é a que eu mais gosto, mas você pode sim fazer. Ou trazer aqui uma caixinha de leite, juntar com outra, passar uma costurinha, só precisa de um lado só, para poder ficar preso o forro. Olha que engraçado como que fica. A gente vai agora, ó, por esse espacinho, desvirar. Então, eu vou empurrando. Tem um funkzinho que a gente já canta há muitos anos, né? Tchu, tchu, tchá, tchá. Empurrar é melhor que puxar. Então, a gente vai empurrando. Aí, o forrinho, ele vai entrando aqui também. Até que esse principal saia por esse buraquinho. Eu desvirei, certo? E aí, vou colocar aqui
a minha garrafinha de 500 ml. Ajusto direitinho aqui, ó. Olha como já tá ficando linda, né? Pronto. Então, agora a gente vai marcar daqui pra baixo 3 centímetros e depois 1,5. Vai ficar uma canaletazinha aqui de 1,5. Só que eu vou utilizar a própria marcação da máquina para poder fazer essa costurinha e vou te mostrar. Aqui na máquina tem um risquinho, que é o último, né? Da distância daqui para cá é 3 centímetros. Então, essa vai ser a nossa primeira costurinha. Para eu conseguir ser mais produtiva, como a gente aprende no método de produtividade inteligente do Casulo, eu vou aproveitando essas marcações que tenho aqui na minha chapinha, que elas servem justamente para isso. Depois, se você tiver curiosidade, pegue a sua fita métrica e veja quanto é que fica daqui, ó, da agulha até cada tracinho desse, tá bom? Então, na marcação aqui que eu tenho do número 1, eu trago esse tecidinho pra cá, mas você pode fazer o risco de 3 centímetros, que dá no mesmo, tá? E vou costurando, puxando e costurando. Então, a gente passa essa costurinha na marcação de 3. Depois, a gente vai trazer de novo pra máquina. A gente estava usando esse como parâmetro, a gente vai pular um e vai usar o próximo, tá? E aí, a gente vai fazer essa costurinha aqui, deixando uma canaletazinha. Você vai ter duas possibilidades de canaleta. A primeira, marcou 3 centímetros, depois marca 1,5 e ela fica um pouquinho mais larga. Ou marca 3 centímetros, depois marca 2 e ela fica um pouquinho mais estreita. Das duas formas vai dar certo. Vai depender do que você tem para poder passar por aqui por dentro. Se você tiver uma missy, que é um grampinho de cabelo, ou um passo elástico, esse espaço aqui, por exemplo, que ficou de 1 centímetro, vai ser suficiente para você conseguir passar, tá? Deixa eu conseguir entrar. Ele já tá presinho aqui. E aí, eu vou puxando e trazendo até a outra pontinha. Pronto. Poderia utilizar, em vez do passo elástico, o prendedorzinho, esse grampinho de cabelo. Aqui a gente chama de missy. Depois você me conta como é que chama aí na sua cidade, tá? Então, ó, já coloquei aqui o meu elástico. Aqui eu vou deixar o espaço suficiente, ó, com essa abertura, para poder colocar a minha garrafinha. E quando eu puxar o elástico, ela vai ficar assim. Lembrando que a gente vai poder, com toda a certeza, colocar aqui um regulador, tá? Ó. Aqui eu consigo tirar, colocar e ainda consigo puxar, tá bom? Eu vou trazer aqui algumas opções para você de regulador. Olha esse aqui. Esse também é um regulador que a gente consegue colocar, seja o cordão ou o elástico, e puxar assim. A gente também tem o focinho de porco, ó, que é esse aqui, que a gente também consegue colocar o material e ele vai e volta, ó, fazendo esse movimento. Outra forma também é a gente dar um nozinho na ponta. Eu já queimei com o isqueiro para selar. E eu posso fazer isso, ó, dar um laço. Seja com cordão, com o elástico rolotê. Então, também pode ser uma forma da gente conseguir fechar, tá? Depende muito do que você vai ter acesso aí. Então, vai ficar desse jeito aqui, nosso porta-garrafinha. Olha que legal. Que lindo, né? E eu vou mostrar pra vocês mais opções de alça. E todas essas alças tem aula lá no Casulo pra você, tá? Essa foi que a gente aprendeu, que é a alça fixa de mão. E a pessoa pode colocar aqui também, se quiser levar. Aí, a gente tem a alça fixa regulável.
que aí ela pode ser corporal, ou de mão ou de ombro, e ela aumenta e diminui, mas é fixa, não sai. A alça que eu consigo remover, que ela é regulável e removível, então eu posso tirar e usar somente o porta-garrafinha dentro de uma bolsa, por exemplo, ou transformar ela em um porta-garrafinha que eu consiga colocar no corpo. E essa daqui, que eu consigo ter duas possibilidades. Eu encaixo ela aqui, que é uma alça de engate, e eu posso colocar, por exemplo, prendendo numa alça de uma bolsa, e ela fica presinha. E além de ser de mão, eu consigo transformar ela em transversal, porque eu posso colocar esses adaptadores, ó, plugando eles e transformando uma alça que era de mão em uma alça corpórea. Transversal, lateral. Essa daqui fez muito sucesso. Então, todas essas alças vocês têm lá no casulo, no módulo de alças, disponível para acessar quanto antes. Basta ser aluna. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe com suas amigas para elas poderem aprender a fazer também, ganhar um molde de presente e vender bastante, porque o verão tá quente. E você tendo uma peça que consiga caber no bolso do seu cliente e ainda refrescar, sem precisar tirar de dentro para você poder beber, é sensacional. Um beijo e até a próxima!